Oi, eu sou a Camila e hoje eu queria conversar com vocês algumas coisas que estão passando aqui pela minha cabeça. E aí eu queria compartilhar para poder ter a possibilidade de pensar melhor, pensar diferente, ampliar a visão sobre as coisas que tem aqui só na minha cabeça por enquanto. Bom, antes de começar, queria fazer um combinadinho de que toda a comunicação que a gente for fazer aqui tem que ser muito respeitosa, né? Já que o objetivo aqui é ampliar o pensamento, pensar diferente, conhecer gente que pensa diferente, toda a nossa comunicação aqui tem que ser respeitosa. Se você achar interessante o que eu falar hoje e tiver coisas a contribuir, ou se você achar que não pensa igual a mim e aí acha que é interessante colocar ali, escreve com carinho, escreve com respeito, porque todos nós aqui precisamos de respeito e a gente precisa treinar uma comunicação mais respeitosa e não violenta. Certo? Certo. Então, o que eu queria falar? Hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, que tem se intensificado, sobre a frustração das crianças. Eu trabalho com crianças e convivo com algumas, e aí eu tenho percebido que é cada vez mais forte a dificuldade de lidar com a frustração de algumas crianças. O que eu via antes, que pequenas frustrações eram resolvidas só com uma manha, né? Dá uma choradinha, faz uma cara de drama, mas depois resolve. Isso não tem acontecido mais tanto. Mas o que tem acontecido é uma reação muito exacerbada. Tenho visto crianças que com frustrações muito pequenas, daquelas que se resolveriam em 1 minuto, 2 minutos e que depois iria passar, que as crianças estão sofrendo. E não é uma questão de birra só. Eu tenho a impressão que essas crianças estão sofrendo com as frustrações. E esse sofrimento ele tem se manifestado com choros muito prolongados, com uma certa mágoa, parece, de algumas crianças, né? Então, parece que elas não esquecem essas frustrações tão rápido, mesmo pequenas, né? Então, parece que aconteceu, aí ficou muito triste mesmo, guardou aquele sentimento no coração, e aí retoma, e aí tem muita dificuldade de dar outro passo, né? De tentar resolver isso. Aí fiquei pensando aqui nas hipóteses para isso acontecer. Uma das hipóteses que eu pensei, e aí vocês escrevam aí o que vocês acham também, é que a gente tem vivido uns tempos mais imediatistas, né? Tem um filósofo que chama Zygmunt Bauman. Ele fala sobre tempos líquidos que a gente está vivendo, a pós-modernidade, que é esse tempo histórico que a gente tem vivendo, e que esses tempos são líquidos, que eles se esvaem muito rápido, né? Eles não têm um tempo de permanência, como outros tempos já tiveram. Esses tempos líquidos também, eles trazem uma necessidade de ter o prazer muito imediato, né? Assim como as coisas vão embora muito rápido, esse prazer também precisa ser muito imediato. Então, acho que, na verdade, o que as crianças têm passado é que a frustração é uma negação desse prazer rápido, talvez. É uma das hipóteses. A outra hipótese que eu tenho pensado aqui, e também está ligado a isso, é que, por conta desses prazeres rápidos, as crianças elas são protegidas de ter frustração, né? Então os pais também que vivem nesse tempo, né? Acho que todos nós, acho não, tenho certeza, todos nós estamos vivendo nesses tempos líquidos, tanto crianças quanto adultos estão vivendo essas relações mais imediatas. E aí os pais também, que estão sobrecarregados por várias coisas, acabam procurando soluções um pouco mais rápidas. E aí
uma das soluções mais rápidas é que as crianças não vivam frustrações, né? Então, se ela quer uma coisa, geralmente se dá logo, porque aí começa a chorar, e aí começa a gritar, e aí o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa, e aí começa a gritar com a criança, aí a criança grita mais alto, e aí o pai e a mãe gritam de novo, e aí briga, e aí vira um negoção, uma coisa que podia ser um negocinho, vai ser uma outra possibilidade. E eu acho que uma terceira coisa, também dentro desse contexto histórico, social que nós vivemos, é que por viverem menos frustrações, por serem impedidas de viver mais frustrações, as crianças têm menos repertório de resolução dessa frustração. Então, o que acontece? Quando a gente vive coisas, a gente vai construindo repertório de ação para essas coisas. Quando a gente vai vivendo problemas, a gente vai construindo um repertório de resolução de problemas. E aí, se alguém é impedido de viver uma frustração, ou várias, então o seu repertório de como resolver essas coisas fica muito menor. Então, se a criança começa a entender que para resolver frustração o melhor jeito é chorar e gritar há muito tempo, então ela vai entendendo que esta é a forma de resolução para a vida. Essa é a forma de resolução para a maioria dos problemas de frustração que ela tiver. Aí o que eu pensei aqui também sobre resolução, porque a gente não pode mudar em que tempos nós estamos, né? É uma situação social, histórica em que nós estamos vivendo. Mas eu acho que nós, como adultos, a gente precisa começar a investir um pouco mais nessa relação. E aí a gente precisa começar a ensinar essas crianças como lidar com isso, como lidar com essas frustrações. E aí somos nós os modelos, né? Então, se tem uma criança lá que está chorando por uma pequena frustração, quando isso acontece, eu acho que a gente pode começar a repertoriar as crianças de como agir. Então, e aí a gente precisa ser exemplo. Então, aconteceu alguma pequena frustração, por exemplo, de a criança tá lá e aí um amiguinho não quis brincar com ela. Pode ser que isso vire um choro enorme. E aí o adulto que estiver cuidando da criança, que pode ser o pai, a mãe ou a avó, ou qualquer outra pessoa, precisa explicar para a criança como ela pode fazer. Então, um adulto pode dizer para ela, fala assim: criança, sei que você está chateado, mas o seu amigo não quer brincar com você agora. A gente precisa achar uma outra solução. Uma outra forma também de lidar com isso é que quando a criança começa a gritar, se você grita também, você está mostrando que a comunicação se faz desse jeito. Quando um grita, o outro grita, quando um grita, o outro grita, quando um grita, o outro grita. E não, a criança pode aprender que é de outro jeito que se faz. Se ela começa a gritar por alguma pequena frustração, você pode falar num tom normal de conversa. Fulano, o que está acontecendo? Né? E aí você pode dar algumas alternativas para a criança. Ela pode, inclusive, estar tão triste que ela não queira falar na hora. E aí você pode explicar isso para ela, comunicar isso para ela oralmente de uma forma tranquila. Fulano, você está muito chateado. Você quer ficar ali sozinho um pouquinho? Depois, quando você se acalmar, a gente conversa e tenta resolver a situação? Eu acho que é uma das formas. Não sei. São coisas aqui que eu tô pensando já faz um tempo. E aí eu queria compartilhar com vocês. E aí queria também que vocês comentassem aí o que vocês pensam sobre isso. Se vocês têm percebido também que as crianças têm reagido muito, não sei, exageradamente.
não sei se é essa palavra, muito, não sei, muito, né? Tem reagido muito mesmo a pequenas frustrações. E aí me fala aí, o que você tem pensado sobre, o que você já fez, o que já deu certo, o que não, pra gente poder ir pensando junto, pensando diferente. E aí a gente forma uma grande rede de pensadores, né?